Hello students, I am teacher Neymer Geonon. I'm happy to be here with you one more time. Sou o professor Neymer Geonon e estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nossa English Class, nossa aula de inglês é para o 6º ano e é com muito amor no coração, love my heart, que eu estou aqui com você, 6º ano, para essa aula de inglês. Espero que ela seja muito produtiva para você aí em casa, certo? Então, let's go! O tema da nossa aula de hoje é What's your occupation? Esse tema foi contemplado no PET de vocês aí, no PET 4, a todo momento. Ele veio do PET 3, continuou no PET 4, então achei muito importante a gente falar sobre as profissões, os profissionais e trabalhar a gramáticas e diversos tipos de textos em relação a esse tema, ok? Então, what's your occupation? Qual é a sua profissão? Essa semana nós veremos também as seguintes habilidades. Veremos a habilidade do ensino fundamental 6º ano de língua inglesa 25, 17 e 04. A habilidade 25, ela procura identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasileira, comunidade, palavras universais, expressões, suportes e esferas de circulação e consumo e seu significado. Então a gente aprender aí o inglês voltado aí para o nosso dia a dia, palavras que a gente já usa universalmente, palavras que a gente, expressões, né, na circulação de consumo e o significado delas. A habilidade 17 é construir um repertório lexical relativo a temas familiares, escolas, família, rotina diária, atividade de lazer, esporte, entre outros, né? Que o nosso caso hoje aqui é um repertório lexical sobre as profissões aí, as occupations, ok? A habilidade 4, reconhecer com apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo o assunto e informações principais em textos orais sobre temas familiares. Então é a gente pegar palavras aí que a gente já conhece, juntar com outras que a gente não conhece, palavras cognatas, né, que são parecidas e às vezes têm até o mesmo significado, juntar isso tudo na construção aí do nosso vocabulário e da nossa fala aí na língua inglesa, ok, students? Time to study, hora de estudar, portanto, sit down in front of TV, relax and let's practice. Vamos praticar inglês, senta aí, fica tranquilinho em frente à TV e vamos praticar muito com o teacher Neymer Geonon, ok? Antes disso, a gente precisa lembrar, né, que você deve se proteger, protect yourself, porque a pandemia ainda está aí, então a gente precisa tomar os cuidados e é bom a gente praticar esses cuidados também na língua inglesa. Tudo que vem como vocabulário é importante para a gente, é bom e principalmente quando a gente encaixa aí dentro dos momentos que a gente vive, não é mesmo? Então, protect yourself, wash your hand frequently, stay at home and maintain social distancing, wear face mask. Então, o que está falando aí? Proteja a si mesmo, né, a si próprio, lave suas mãos frequentemente, é muito importante, né, para que a gente possa estar tirando aí todas as bactérias, vírus, né, e também stay at home and maintain social distance, ficar em casa, manter a distância social, né, ainda é preciso no momento que a gente está vivendo, procurar aí ter cuidado com a gente e com o próximo. E o mais importante, usar a máscara, tá? Use sempre a máscara em todos os lugares que a gente vai. Eu e você juntos aí com a saúde da nação. I and you together, ok? Roteiro da nossa aula é diálogo sobre profissão. Nós vamos ver um diálogo aí para a gente praticar a pronúncia, aprender o vocabulário relacionado às occupations. Algumas formas gramaticais do to be, né, que a gente viu no PET 3 e na nossa aula, o verbo to be na afirmativa. Hoje a gente vai relembrar isso e ver também nas formas negativa e interrogativa, além da apresentação do vocabulário relativo às profissões. Então tem aí primeiro dialogues, né? Vou passando ele todo com vocês e depois a gente faz a tradução, ok? What is your occupation? I am a mechanic. Então, look at the image, ok? Oh, that must be a lot of work. Sure, I fix cars. That's interesting. How many cars do you fix in a day? Well, that depends. During some days, I fix as many as 10 cars. But yesterday, I fixed only 6.
mechanics. Então aí tem um diálogo, né? Como eu sempre falo, a linguagem verbal junto com a linguagem não verbal, né? Para que a gente possa ter um conhecimento e um entendimento maior. Que eu escolhi a profissão do mecânico, mechanic, let's repeat with me, mechanic, para que vocês possam poder praticar aí um pouquinho desse diálogo. Então, vamos voltar lá na primeira parte. What is your occupation? Essa é uma frase principal para a gente perguntar quais são as profissões. Ao longo da nossa aula, a gente vai ver mais duas aí que servem para perguntar também qual é a profissão da pessoa. Então, what is your occupation? Ele fala, I am a mechanic, né? Então, eu sou um mecânico, né? Então, é isso que pergunta aí no primeiro slide. Opa, voltando aqui. Oh, that must be a lot of work. Então, deve ser um trabalho, muito trabalho, né? A lot of, muito. Então, deve ser muito trabalho. Sure, I fix cars. Certo, eu conserto os carros, né? Então, that's interesting. How many cars do you fix in a day? Que interessante. Quantos carros você conserta num dia? Well, that depends. Bom, isso vai depender. I fix as many as 10 cars. Eu conserto mais ou menos 10 carros, né, no dia. But yesterday I fixed only 6. Mas ontem eu consertei 6. Então, esse aí é o diálogo que a gente tem, né, falando aí um pouquinho sobre as profissões, ok? Que aí, no caso, a profissão do mecânico. Do you like your job? Of course I do. I like car and have always been into mechanics. Você gosta, né, do seu trabalho? Sim, eu gosto, né? Eu gosto de carro, sempre me interessei pelo trabalho da mecânica, sempre me interessei por mecânica, ok? Então esse aí é o diálogo da nossa aula de hoje. Vocês viram lá que tem a perguntinha, what's your occupation? Qual é a sua profissão? Teacher, é só assim que eu posso falar? Só assim que eu posso perguntar isso? Ou tem outras formas? Então eu trouxe aqui mais duas formas para vocês verem como que a gente vai falar qual a sua profissão em inglês. Então nós temos lá, what's your occupation, né? Qual é a sua profissão? Ou eu posso simplesmente falar, what are you? Que você é? Ou, what is your job? Qual é o seu trabalho? Então, o verbo trabalhar em inglês é o to work. Let's repeat with me, to work. Mas job a gente usa muito para falar sobre como eu vou perguntar aí o trabalho em inglês, né? Falar job, ok? Então é isso que a gente traz aí da diferença dessas duas palavrinhas. Mas se eu perguntar também para a pessoa, what's your work? Aí o que acontece? Eu posso usar tanto o work quanto o job, ok, students? I am a musician, né? I am a musician significa eu sou um músico. Então, uma dessas perguntas ele pode responder o que ele é. Então, usamos aí o verbo to be na afirmativa. O I am musician, ok? Aí ali eu destaquei a letrinha A. Por quê? Porque no PET de vocês tem sobre esses artigos, né? É o artigo indefinido. O que é o artigo indefinido? Eu não defino aquilo que é. Pode ser um ou uma. Tanto o a quanto o an pode ser um e uma, né? Então, a significa um e uma e an também significa um e uma. Quando eu uso um teacher e quando eu uso o outro, nós vamos ver isso aqui. Então, eu tenho lá, o a é usado diante das consoantes e o an é usado antes de vogal. Geralmente, a gente fala até em relação ao som, porque, por exemplo, se eu quero falar uma hora qualquer, eu tenho o an, né, o an, e a palavrinha vai começar com H, hour. Mas o som é de vogal, então algumas vezes a gente precisa observar se a palavra inicia com o som de consoante ou se a palavra inicia com o som de vogal, ok? Então aqui o A é usado diante de consoante, o an é usado antes de vogal. Então, I am a musician, o A ali é porque o musician é M, começa com uma consoante. Vamos lembrar as vogais? A, E, I, O, U. O que não for vogal aí vai ser as consoantes, no caso o M. Então, por isso eu usei aí o A para falar um músico. Mas se fosse, por exemplo, uma atendente, attendant, que começa com a letrinha A, com uma vogal, eu usaria o N para falar an attendant. Isso é uma questão até de facilitar a pronúncia para que a gente não fique picando na hora da fala. Por exemplo, I am a attendant? No, I am an attendant. E assim a gente vai desenvolvendo um pouquinho mais sobre a nossa pronúncia, ok? Uso do artigo I and an, né? O I e o an aí.
Coloquei, usamos o artigo a diante de palavras que iniciam com som de consoante, né? Então, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês desse uso desse a aí, ó. You are a teacher e you are a doctor. Teacher começa com T e doctor começa com a letra D. Todas as duas são consoantes. Então, por isso que eu vou usar aqui, né, a letrinha A para falar um e uma. Se caso no lugar desse teacher tivesse o atendente mesmo, que começa com A, eu usaria o an attendant, ok? Ou a palavrinha engenheiro, que começa com E, engineer. Eu usaria também you are an engineer. Usaria o an para falar sobre isso. Muito bom. Verbo to be aí na segunda parte, porque na aula passada a gente viu sobre o verbo to be na afirmativa. Hoje nós vamos ver na forma negativa e interrogativa. Então ali eu tenho I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Todas as vezes que eu uso o verbo to be, vamos relembrar quais são eles? Am, is e are. Então, o que é o I, o you, o he, she, it, o we, e you e they? São pronomes que substituem os nomes, ok? Então, esses pronomes, por exemplo, se eu tenho lá my teacher é ele. Então, eu vou usar o he. Se eu tenho my nurse, minha enfermeira, é ela, eu vou usar o she. Então, aqui é só para substituir. O verbo é apenas o am, is e are. Então, a gente vai ver isso aqui na forma negativa, usando o uso do verbo to be na negative form. A negativa do to be no presente é feita apenas adicionando a palavrinha not. Ou seja, na forma afirmativa dizemos he is, na forma negativa vamos dizer he is not. E assim por diante. Então, toda vez que eu coloco o not na frente de qualquer palavra, de qualquer verbo to be, eu vou estar negando aquela frase. Então, se eu tenho lá o are, né? You are e you are not, você é, você não é. Então, por exemplo, you are a teacher, você é um professor. Mas se caso você for um enfermeiro, you are not a teacher, you are a nurse. Então, quer dizer, você não é professor, você é enfermeiro. Então, nesse caso, a gente colocando o not aí na frente do verbo to be, a gente consegue fazer a negativa de todas as sentenças, ok? É bem simples mesmo. O not pode ser contraído com o verbo no caso do is e are, tanto na fala quanto na escrita, né? Então, se eu pego lá o is e acrescento o not, eu posso contrair virando o isn't, que é a forma mais fácil da gente ver. Então, tá lá, quando o is e o not se contraem, temos isn't. Quando are e not se contraem, temos o aren't. Já o am não se contrai com o not. Então, veja os exemplos aqui, ó. I'm not a doctor. She is not a dentist. You aren't an engineer. Então, o que acontece aí? Quando eu coloco com o am, a única contração que eu consigo fazer aqui é do am com o I. Tá vendo? I'm not a doctor. Quando eu coloco com o is e o are, eu já consigo uma contração do not com o verbo to be. Então, ali eu tenho isn't e aren't, ok? Então é isso, ó. She is not a dentist e you aren't an engineer. Então vocês podem notar que existe essa contração e ela é muito usada aí nos textos de língua inglesa. Vamos observar também essas sentenças, então, na negativa, na forma negativa. Eu falo e vocês repetem aí junto comigo. She is not a teacher. Let's repeat with me. She is not a teacher. Okay, very good. She is an artist. Let's go. She is an artist. Ok, agora a gente vai ver ali com a forma contraída, né? O is mais o not. He is not an astronaut. Pode ver que também tem mudança da pronúncia, tá? É is not ou is not, ok? Então, he is not an astronaut, he is a dentist. Ok, pessoal? Então, ali a gente pôs uma na negativa, uma na afirmativa, uma negativa e uma afirmativa para vocês. Voltando. Aí aqui, pessoal, nós temos também o exemplo aqui, ó. I'm not a doctor, she is not a dentist. Oh, I'm sorry. You aren't
engineer. Então aqui a gente viu que todas as formas estão contraídas. Na próxima nós temos I'm not a doctor. Olha lá que o I com am não é contraído, né? Então eu só consegui contrair ele com o sujeito. Então, I'm not a doctor, I am an attendant. Então, eu não sou um médico, eu sou uma atendente, né? Uma fly atendente, uma atendente de bordo, no caso aí. He is not an attendant. Ele não é um atendente, ou he isn't an engineer, ou ele é um engenheiro. No caso aqui, ele não é um atendente, ele é um engenheiro. Então, eu neguei uma sentença e coloquei a afirmativa na outra, ok? I am a soccer player e I am a taxi driver. Aqui eu só pus na afirmativa para vocês verem aí as duas profissões aí, ó, soccer player e taxi driver, ok? E o uso do verbo to be na forma interrogativa, pessoal? Como que seria o uso do verbo to be aí na forma interrogativa? Vamos ver? Let's go! O uso do verbo to be na interrogativa, para formar a interrogativa do to be, tudo que é necessário é passar o verbo, ou seja, o am, is e are para frente do sujeito. Se esse sujeito for pronome, eu passo para frente do pronome. Se esse sujeito for o próprio nome, né, no caso, my teacher, mechanic, nurse, eu passo para frente do nome. Então, o sujeito ali, ó, I, you, he, she, it, we, they. Parece estranho no início, mas com o tempo você acostuma. Veja os exemplos abaixo. Se tivesse lá assim, ó, you are a fireman, você passaria o are para frente do you e faria a pergunta, are you a fireman? Ou, is he a vet? Ou, is she a nurse? Note que o verbo to be está antes do pronome. Então, por isso a gente faz aí uma interrogativa, uma interrogative form, ok? Então, aí vem uma pergunta. You are not a photographer. Vamos observar a imagem. Nós temos ali o photographer. E, are you a singer? Yes, I am. Então, você não é um fotógrafo, né? You are not a photographer. Are you a singer? E ela fala, confirma, sim, eu sou. Vamos praticar aí, então. A gente observa a imagem, né? Nós temos aí uma imagem de um profissional e 3 sentenças aí, ó. He's a taxi driver, he's a teacher, he's a hairdresser. Então, qual vocês imaginam que seria essa profissão aí desse personagem? Acertou quem respondeu, he's a taxi driver. Por quê? Teacher é professor e hairdresser é cabeleireiro, ok? Depois a gente pôs ali a photographer, a fireman, a flight attendant e o an engineer. Pode reparar que todas as profissões aqui de 1 a 3 começam com consoante, ok? E só a última começa com vogal. Então, o que acontece? Eu coloquei o A para todas que começam com consoante para falar um e o N com aquela que começa com a vogal para falar um. Vamos ver quem que é o photographer? Ok, fireman. Ok, flight attendant. Ok, e engineer. Yes, very good. E uma curiosidade aí no finalzinho da nossa aula, para que vocês possam levar aí para a vida. O sufixo, né? O que é sufixo? O que vem no finalzinho da palavra. Ele ajuda em algumas profissões. Vamos ver lá, ó. Os sufixos são muito usados nas profissões em inglês. Observe. Os sufixos O ou R, tem um monte de palavras que têm profissões que usam esse sufixo. Actor, doctor, teacher, baker. Então, ator, médico, professor e padeiro. O sufixo ist, tem nas profissões dentist, scientist e flautist. Então, quer dizer, dentista, cientista e flautista, ok? Depois, os sufixos são muito usados nas profissões aí também, o IAN, né? O IAN. Musician, veterinarian e politician, que é músico, veterinário e político, ok? Obrigado, pessoal, por assistir a nossa aula de inglês. Thank you for watching. See you next class. Kisses and bye-bye.